Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui novamente. Hoje nossa aula é sobre interpretação geométrica da derivada e regras de derivação. Vamos fazer, só vai ficar faltando a regra da cadeia, que é o próximo assunto. Hoje também preparei três exemplos aqui para a gente resolver junto, para vocês verem como que funciona. Então vamos lá na prática, né? Bom, na verdade o exemplo é esse aqui, né? Regra de derivação. A primeira regra é a regra da potência. Se a função é f de x igual a x elevado a n, então a derivada dela é esse expoente n multiplicado por x elevado, e aí você subtrai 1 no expoente. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que é utilizando a regra da potência para calcular, para derivar essas funções. Bom, essa primeira aqui, a derivada dela, então será 6 vezes x elevado a 6 menos 1, que vira então 6x elevado a 5, né? Ou seja, desce o expoente e subtrai 1 no expoente numerador. Por exemplo, x elevado a 38. Então a derivada vai ser 38 x elevado a 38 menos 1, que é 37. A letra C, então vamos usar a regrinha da potência, que é a seguinte, que é essa aqui, ó. Se você tem 1 sobre uma potência, você pode inverter a posição da potência, né, levar ela para o numerador, trocando o sinal do expoente. É o que eu vou fazer. X ao quadrado está aqui no denominador. Eu vou escrever ele no numerador, né, em cima, só que eu vou trocar o sinal do expoente aqui, do 2, né? Beleza. Então, aqui eu não fiz a derivada, só utilizei a propriedade de potência para escrever no formato aqui da potência, né, para a gente poder aplicar a regra. Agora sim, a derivada dessa função é esse expoente, que é o menos 2, multiplicado por essa potência, subtraído 1, conforme a regra da potência. Aí aqui a gente subtrai, menos 2 com menos 1 é menos 3. O expoente está negativo, não deixa negativo não. Inverte para que o expoente fique positivo. E agora o menos 2 multiplica pelo 1, portanto o resultado final vai ser menos 2 sobre x elevado a 3. É a derivada do 1 sobre x ao quadrado. Bom, agora vamos aqui para o 1 sobre x elevado a 7. Mesma coisa, vou inverter, troco o sinal do expoente e agora eu faço a derivada. Vai ficar menos 7 vezes x elevado a menos 7 menos 1, que é igual, então, menos 7, que multiplica x elevado a menos 8, inverte para trocar o sinal do 8, né? Vai ficar 1 sobre x elevado a 8, multiplica o 7 pelo 1, fica menos 7 sobre x elevado a 8. Ok, letra E. Agora é uma raiz cúbica. A propriedade que eu vou utilizar agora é a seguinte. Aqui. Raiz de índice n de a elevado a m, posso escrever isso como uma potência, a elevado a m sobre n. A gente já falou sobre isso, é a brincadeirinha da sol e sombra, né? A regra do sol e sombra. No caso aqui, a potência do x é 1 e o índice da raiz é 3. Então, eu posso escrever isso como x elevado a 1 terço. Pronto, ficou escrito na forma de potência. Faço a derivada seguindo a regra da potência. Desço 1 terço, x elevado a 1 terço menos 1. Faço essa subtração. 1 terço menos 1 vai ser menos 2 terços. Então, fica x elevado a menos 2 terços. E é o mesmo processo ali, tem que inverter para trocar o sinal do expoente.
E aí usa a mesma propriedade lá do sol e sombra para voltar isso aqui para a raiz. Lá em cima eu posso multiplicar aqueles dois 1's lá, 1 vezes 1 é 1. Esse 3 aqui fica aqui do lado. E agora o x elevado a 2/3 eu escrevo como potência. O 3 está aqui embaixo, ele vai ser o índice da raiz. E o 2 está em cima, ele vai ser o expoente do x. Portanto, essa é a derivada dessa função raiz cúbica de x. Bom, o próximo exercício agora é falando sobre as regras da soma, subtração, constante, constante multiplicada e depois produto e quociente. Bom, a regra da soma é bem simples, é só a gente pegar essa função que está somando aí, derivar cada uma delas, derivar essa, derivar aquela e deixa somando. Então a derivada vai ser, derivando x à quinta fica 5x à quarta. Derivando x ao quadrado, fica 2x. Pronto. Mesma coisa na diferença. Você deriva o x oitavo, deriva o x à terceira e deixa subtraindo. 8x à sétima menos 3x ao quadrado. Regra da constante agora. Vocês observaram lá que derivada de constante é zero. Então, derivada do 8 é zero. Só isso. Essa agora é a função constante, constante vezes a função. Então, para derivar, você deixa a constante do lado. No caso aqui o 9, deixa o 9 quieto aí, faz a derivada do x à quarta, que é 4x ao cubo. E aí multiplica 4 vezes 9, 36, né? 36x ao cubo. Então, beleza. Aí agora aqui é um caso geral que tem soma, subtração, constante, né? Constante multiplicada. Nessa aqui, por exemplo, a derivada vai ser, a hora que eu derivar o x à quinta vai ser 5x à quarta, multiplicado por 8, 8 vezes 5 dá 40. Quando eu derivar o 2x, o x ao quadrado vai dar 2x, vezes 5 dá 10x. Derivada de x, vocês devem ter observado que é o número 1. Derivada do 13, está sozinho, né? A constante é igual a do 8 naquela função lá, dá zero, não precisa nem escrever. Então já está feita a derivada dela. Bom, agora, nessa daqui tem uma multiplicação. Então nós vamos ter que utilizar a regra do produto. A regra do produto é essa que está aqui, ó. Opa, que é do quociente. Aqui, o produto é essa aqui. Se você tem uma função, né? Função que é uma multiplicação de duas outras funções, para você derivar ela, você vai fazer isso aqui, ó. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Só isso. É o que vamos fazer nesta letra F aqui. Então, isso aqui é a primeira função, isso aqui é a segunda função. Então, para mim derivar, eu vou derivar essa primeira, deixo aqui no parênteses, 5x à quarta, 2x, multiplico pela segunda. Mais da regra. Aí agora eu vou repetir a primeira sem fazer a derivada dela. E multiplico pela segunda, só que agora a segunda eu vou derivar. Então vai ficar 7x à sexta menos 12x ao cubo. Pronto, está derivado. Tá? A regra do produto está pronta. Agora do quociente. A regra do quociente é aquela que apareceu aqui aquela hora, né? Tem uma função que é a divisão de duas funções. Então, para você derivar, você faz o seguinte. É a função que está embaixo, multiplica pela derivada da de cima, menos a derivada agora da de baixo, vezes a função que está em cima. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Então, aqui, x menos 3 é o que está em cima, x à sexta mais 2x à quarta é o que está embaixo. Então, a derivada vai ser o seguinte. Escrevo a de baixo. Multiplique pela derivada de cima. Veja que o 3 está sozinho, vai dar zero para ele. Então, vai ficar a derivada do x, que é 1. Tá? Então, é vezes 1 aqui. Menos é da forma. E agora eu vou fazer a derivada da que está embaixo. 6x à quinta mais 8x ao cubo. Tudo isso multiplicado agora pela função que está em cima, sem derivar, né? A função mesmo.
Beleza, o denominador é pegar ele e elevar ao quadrado, só isso. X à sexta mais 2x à quarta elevado ao quadrado. Está pronto aqui. Se quiser desenvolver isso aqui, desenvolve, mas não é obrigado não. Já fez isso aqui, está derivado. Muito bem, agora o próximo exemplo agora é da interpretação da geométrica da derivada. A derivada de uma função no ponto x0 é igual à inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto x0. Bom, então o exemplo é o seguinte. Encontra a equação da reta tangente ao gráfico da função fx igual a 7 menos 8x² no ponto x0 igual a menos 1. Ok. Na solução, nós vamos montar a equação da reta tangente, é essa aqui, tá? O x0 já é dado, tá aqui. O y0 a gente vai calcular ele e o m também vai calcular. O x e o y são as variáveis da equação, esses não têm valor. Quem tem valor é o x0, o m e o y0. Primeiro vou fazer o y0. Ele é a função calculada no x0. Nosso x0 é menos 1, então é f de menos 1. A função está lá. Então é 7 menos 8. No lugar do x, coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Então fica 7 menos 8, que é menos 1. Então o nosso y0, que é esse aqui, já está pronto, é menos 1 também. Para a gente fazer o m, a gente tem que fazer a derivada da função e calcular ela no ponto x0, no menos 1 no caso. Então eu peguei lá a nossa função e vou fazer a derivada dela. O 7 está sozinho, então a derivada dele é 0, que é constante. Aí eu faço o menos 8 vezes a derivada de x², que é 2x. Multiplicando aqui fica menos 16x, aquele 0 lá desaparece. Beleza. Eu preciso calcular no menos 1. Então eu venho aqui e faço assim. Onde está a derivada